aqui em Daniel capítulo 1, um livro do profeta Daniel, capítulo 1, alguns versículos, para nós juntos meditarmos na palavra do Senhor, aquilo que Deus tem ainda para nos trazer nesta manhã. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao 8, dando ênfase no versículo 8, né? Diz assim a palavra do Senhor: do ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos e da linhagem de Israel, dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel lhe pôs de Belsalzar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Graças a Deus. É um texto conhecido daqueles que leem a Bíblia, daqueles que servem a Deus, mas eu creio que a mensagem é para todos, porque nós vamos ver nesse texto que nós não devemos se contaminar com as propostas mundanas. Não importa onde você vai estar, onde você vai, o local que você esteja, o que importa é que você tenha a consciência, que nós tenhamos a consciência, que independente do local, independente do lugar, você é servo e é serva do Senhor, você foi escolhido por Deus, e Deus tem algo de especial na sua vida. Nós vamos ver aqui que Deus permitiu, por motivo de pecado, por motivo de desobediência da nação de Israel, o povo de Israel deixou a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que introduziu na sua terra, numa terra que produzia leite e mel, uma terra prometida, que Deus trouxe com um braço forte, tirando o povo do Egito, em toda a trajetória, e trouxe até a terra prometida, e colocou este povo, e o povo estava lá, e deveria sempre servir ao Senhor, reconhecer Ele como Deus de todos os povos, como o Senhor dos senhores. Mas o tempo passou, assim como muitas vezes nós nos chegamos, aceitamos Jesus, estamos na presença do Senhor, mas o tempo passa, as lutas vêm, as dificuldades, e você vai se esfriando, vai esquecendo das promessas, dos propósitos, esquecendo, se afastando de Deus e dando lugar ao pecado. E assim foi a nação de Israel. O povo foi se afastando e desobedecendo, e chegando ao ponto em que as práticas daquele povo eram abomináveis diante de Deus.
e Deus já não mais manteve a sua promessa, porque a promessa de Deus ela era baseada no compromisso que o povo deveria ter diante de Deus. Deveria reconhecer que sem Deus eles não seriam nada, sem Deus eles não poderiam fazer nada, mas Deus tinha prometido para eles aquela terra, e eles colocou naquele lugar um povo que deveria sempre servir ao Senhor. Quando Deus te chama, quando Deus nos chama, é porque Ele tem um propósito, mas o desejo de Deus é manter a comunhão com eu e com você, conosco. E nesta manhã, o Espírito Santo está dizendo: não se contamine com as propostas mundanas. Olhe, observe o que você está fazendo todos os dias da sua vida. O que é que está entrando na sua vida, entrando na sua família, entrando no seu lar, entrando na sua vida espiritual. Como que você está agindo? E o povo foi se contaminando ao ponto que Deus já não se agradava mais daquele povo, e fez com que o povo fosse sitiado. Permitiu que o exército inimigo de uma grande nação que surgiu, que já vinha, a Bíblia fala sobre esta nação, sobre este povo, que desde o início, desde lá do Gênesis capítulo 10, já tem a história desta nação, a nação, o povo babilônico, dos caldeus, que vem lá do filho de Cã, em Nirode, e qual Deus fez com que todo este povo, essa descendência, tivesse ali. O inimigo, a Bíblia diz que ele está sempre ao derredor, buscando a quem possa tragar, mas ele não traga, ele não toca e ele não fere, porque se você estiver na presença de Deus, diante de Deus, você está brindado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas quando você dá brecha, o inimigo pode entrar e destruir. E a Bíblia diz que Deus, o Senhor, os entregou ao rei, o rei e toda a nação, a uma nação inimiga, ao rei da Babilônia. A Babilônia invadiu a Jerusalém, pegou o rei, e naquela invasão, isso é histórico, tem várias, 2 ou 3 invasões, mas essa foi a primeira, em que Deus permitiu, e nessa invasão, foi levado cativo alguns filhos de Israel, que estavam em Judá. E a Bíblia diz, nos mostra, que quando chegou lá na Babilônia, o rei da Babilônia, o seu reino estava crescendo muito, e dominando as nações, e era um rei muito sábio, porque ele não simplesmente destruía os povos, mas ele influenciava que os povos começassem a fazer parte do seu reino. E ele usou a estratégia de que aquelas pessoas que eram nobres, que eram entendidas, sábios, deveriam também participar do seu reino. Como? Sendo uns interlocutores, aqueles que poderiam ter contato com o seu povo. E ele deu ordem para o chefe dos eunucos, aquele que cuidava daquelas pessoas, aqueles jovens, que separassem pessoas, homens, jovens, com saúde, com inteligência, com capacidade, formosos, instruídos em toda a ciência e conhecimento, que tinham adquirido nas suas nações, para também ter conhecimento, instrução das coisas que era da Babilônia. Quando Jesus nos salva, nos resgata, ele diz que, a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 5,17, que quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas passaram, já deixaram para trás. E aqui o povo, que era um povo santo, escolhido por Deus, uma nação peculiar, tinha se contaminado.
e tinha trazido de volta para as suas vidas coisas velhas e pecado. Mas no meio deste povo havia um remanescente. A Bíblia diz que entre eles, entre aqueles jovens que foram escolhidos, havia alguns jovens que eram homens, filhos de Judá. E pelo contexto, esses jovens eram nobres, jovens príncipes, jovens que tinham conhecimento de viver entre o rei, perto do rei. E esses jovens eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram escolhidos entre muitos outros, a qual a Bíblia não cita, para fazer parte dos jovens que iam ser instruídos, iam ser capacitados com o conhecimento do ensino babilônico, para poder estar próximo ao rei. No seu período, depois de 3 anos, eles deveriam se chegar diante do rei e mostrar o que eles tinham aprendido, o que eles sabiam do povo babilônico, o que eles tinham adquirido, o conhecimento que eles tinham adquirido. E a Bíblia diz também que, para isso, o primeiro passo que foi feito, foi que o chefe dos eunucos, aquele que tomava conta dele, mudou o nome. Já foi mudando o nome daqueles jovens. E a cada um deu um nome, deixando o nome da sua pátria, e já dando um nome como sendo alguém que era da Babilônia. Para quê? Para poder se introduzir, para poder fazer parte daquilo que eles não eram. Parece que eram pessoas da Babilônia, mas não eram. Apenas foi dado o nome para quê? Para que eles pudessem ter o convívio. Isso nós vamos perceber que o inimigo, ele começa a agir de todas as maneiras para influenciar a mim e a você, para afastarmos da presença do Senhor. E o Senhor diz: não se contamine com as propostas mundanas, porque elas vão aos poucos. A cada momento, a cada dia, surge uma nova proposta. De repente, você é chamado para alguma coisa e de repente alguém até muda o seu nome, de fulano para ciclano, dá um nome bonitinho para você, e parece bom, parece até interessante, mas você é luz, é sal da terra, e não deve se contaminar. E o interessante, que como Deus permitiu que o reino da Babilônia invadisse Jerusalém e levasse cativo, porque só Deus tem poder para constituir e destituir reinos. Daniel mesmo, no capítulo 8, no capítulo 2, versículo 21, diz que só Deus tem poder, é poderoso para colocar e tirar reino. Deus é aquele que tem força e poder. Não, quando Moisés estava colocando este povo agora que está sendo invadido, que está sendo destruído por falta de vigilância, Deus, através de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, tinha instruído a eles: olha, quando vocês entrarem na nação, na terra prometida, lá em Canaã, não diga nos vossos corações que foi através da sua força, que foi através do seu braço poderoso, que vocês conquistaram essas terras. Não, porque vocês eram menores. Maiores eram essas nações, mas maior do que as nações foi Deus. Então foi Deus que deu com o braço forte, não foi vocês. Muitas vezes nós nos ensoberbecemos e achamos que conquistamos as coisas com nossa força, nosso braço, mas maior é Deus. A força quem tem é Deus, o poder quem tem é Deus, é Ele que muda as coisas. E quando tudo isso aconteceu, esses jovens foram chamados para participar e fazer parte daquelas pessoas que deveriam estar próximo do rei, para ser como fosse ali aquelas pessoas que transmitiam a mensagem para o seu povo, porque sabiam das coisas da Babilônia, e agora eles poderiam passar
as informações corretas, como o rei gostaria que aqueles escravos, que eram escravos mesmo, que o povo, a nação de Judá, que estava na Babilônia como escravo, deveriam agir. E para isso nada melhor do que colocar pessoas do seu próprio povo, né? E isso foi Deus. Mas Deus deu sabedoria a Daniel. Daniel, mesmo como escravo, tirado do seu lar, tirado da sua nação, próximo dos seus pais, que não, era um jovem, estava sozinho junto com os outros escravos, mas ele tinha no seu coração, plantado, arraigado, aquilo que Deus tinha ensinado para o seu povo, e que muitos tinham se desviado. A mensagem de Deus, que tinha entrado no coração de Daniel, e dos seus amigos, seus companheiros, a escravidão não conseguiu tirar o amor que ele tinha por Deus, o temor que ele tinha por Deus, a obediência ao Deus de Israel. Nada afastou. As lutas, as provações não podem nos afastar de Deus. Paulo diz: o que é que vai nos separar do amor de Cristo? O que é que vai nos afastar de Deus? O que é que está te afastando de Deus? As lutas, as tribulações, a fome, a nudez, o que é que está te afastando? Nada pode te afastar, porque os olhos do Senhor contemplam todos os moradores da terra. Não importa onde você esteja, não importa para onde você vai, o Senhor está te acompanhando. E se você for fiel em todas as coisas, Ele vai te dar a vitória. Você pode passar por luta, pode passar por provações, mas o Senhor vai te dar a vitória. E Daniel colocou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, nem com vinho, porque ele sabia que aquilo que parecia ser bom, parecia ser bonito, parecia ser gostoso, um escravo sendo tratado como um príncipe, um escravo que agora poderia participar, ter todo o alimento que o rei comia, o vinho que o mesmo vinho que o rei bebia, se servia, era um privilégio, um grande privilégio. Para muitos, eu tenho certeza que acharam isso maravilhoso. Mas Daniel olhou com o olhar de Deus. Daniel olhou vendo, não com os seus olhos, não com o olho carnal, mas olhando com o olhar de Deus. E esse é o primeiro ponto. Nós devemos viver pela fé, com Jesus, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, não com as nossas próprias forças, não olhando com o olhar carnal. Aquele que é carnal, aquele que não tem entendimento, esse não consegue discernir, não consegue entender, não consegue ver. Mas porque Paulo já dizia: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para você entender a cilada do inimigo, para você não cair no laço do diabo, você precisa conhecer a Deus, você precisa sair do natural, você precisa sair da carne, você precisa entrar no Espírito, você precisa andar em Espírito, porque aquele que é natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. As coisas de Deus, para quem não tem Deus, para quem não conhece, para quem anda na carne, que acha que as coisas dessa vida são eternas, não, elas são perenes, elas perecem. Que é mais importante as coisas dessa vida, parece loucura as coisas de Deus. Quantos já disseram para você que serve a Deus: deixe isso, isso é coisa de gente doido, ser crente, servir a Deus? Não. A vida é boa para se viver, é boa para se viver com Cristo, é boa para se viver com Deus. Não importa aonde você esteja, você pode entrar no cativeiro. Daniel estava no cativeiro, mas ele entendeu que a proposta do diabo não ia contaminar, porque você se deixasse contaminar, as coisas parecem boas, ela desce até suave, mas ela vai ser amargo e vai sair, porque Jesus mesmo disse: o que contamina não é o que entra. E eu quero levar para essa passagem. Não é o que, mas sim o que sai. Parece bom, comida gostosa, vinho gostoso, tudo bom. Entra, mas aquilo vai contaminando internamente. O que é que vai sair? Vai sair soberba, vai sair arrogância. Eu era escravo, mas agora eu estou no palácio. Vai sair coisas ruins, pecado, adultério. Por quê? Porque você se deixou levar
pelo manjar do rei da Babilônia, que é sacrificado aos deuses. E Daniel sabia que só existia um Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Esse Deus que nesta manhã está falando através do Espírito Santo da minha vida, para dizer que você não deve se contaminar, não deve se contaminar com as coisas deste mundo, mas deve se santificar, se purificar, porque Jesus vai te dar recompensa nesta manhã. Deus vai te dar recompensa. E Paulo diz assim, olha, mas aquele que é espiritual, o que é carnal não consegue entender, mas o que é espiritual, ele discerne, ele entende tudo bem, é claro, e Daniel viu que isso era claro para ele, que se ele comesse do manjar do rei, se ele tomasse do vinho do rei, ele poderia se contaminar, porque aquilo não vinha de Deus, aquilo era servido aos deuses da Babilônia. E Daniel colocou no seu coração, ele teve convicção, posicionamento, eu não vou me contaminar, eu não vou me deixar me levar por este mundo. Você não deve se deixar levar pelas propostas deste mundo, mas deve olhar para Jesus, permanecer firme e fiel, que o Senhor vai te dar a coroa da vitória. E Daniel permaneceu fiel, porque ele discerniu que aquilo não vinha de Deus, porque ele era espiritual. No meio da tragédia, no meio da luta, eles tinham sido levados para a Babilônia como escravo, um reino poderoso, um rei ímpio, mas que Deus tinha permitido que ele invadisse aquela nação. Você pode até estar vendo coisas, dizer assim, mas eu estava com uma situação tão difícil, o inimigo coloca prato diante de você, até abre porta de emprego, precisa saber se foi Deus que abriu, se não é por coisas ruins. Então você primeiro busque a Deus, procure entender qual que é o propósito de Deus na sua vida nesta manhã, para a sua família, para os seus filhos, para o seu lar. Veja onde você está se prendendo, porque a Bíblia diz que o rei, é isso que ele faz. Parece bonito, parece bom, mas a expressão dessa tradução aqui, que ele determinou ração, como se fosse um animal, determinou uma porção, uma ração. Você fica limitado ao Satanás, ao inimigo, você só vai fazer aquilo que ele quer, porque você deu brecha, abriu brecha, deu lugar para ele. Então, quando ele entra, ele destrói, e o rei determinou a porção, a comida, o vinho, era boa aos olhos, mas diante de Deus não era boa. E Daniel viu isso. Quantos crentes estão se contaminando? Quantas pessoas estão se deixando levar pelas propostas deste mundo, proposta mundana, que parece bonito, parece bem, parece perfeito, mas diante de Deus está desagradando a Deus. E você fala, não, mas eu estava numa situação difícil e Jesus está me abençoando. Será que é Jesus mesmo? Você já olhou se é Jesus? Quando você coloca um posicionamento diante de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E Daniel colocou no coração que ele não ia se contaminar. Sabe o que aconteceu? Deus honrou. Primeiro, Deus, quando Daniel falou para aquele que estava servindo, que era um dos que estava para cuidar daqueles jovens, ele disse, olha, eu não quero me contaminar. Porque ele diz assim, olha, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu, Daniel era um homem instruído, educado, sábio, ele pediu para o chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Quando você é instruído por Deus, Deus te dá sabedoria, te capacita, faz com que você possa entrar e sair. Será que nós temos pedido? Isso é algo muito importante para o crente, saber entrar e sair. Ele estava sendo escravo, mas ele era um homem instruído por Deus, temente ao Senhor, e pediu ao rei, pediu àquele homem, que não deveria se contaminar. Foi até contradito, porque aquele homem que servia, chefe dos eunucos, tinha a ordem do rei, que a ordem do rei era que ele
deveria dar a porção para aqueles jovens, que eles deveriam ser formosos, que eles deveriam estar bem. Mas ele diz: olha, eu não posso fazer isso porque vai ser contra mim, o rei vai me pegar. Daniel, Deus deu estratégia. Quando você serve a Deus, quando você é fiel ao Senhor, quando você tem posicionamento com Deus, Deus te honra e te dá até estratégia. E Daniel disse: olha, Deus deu estratégia para Daniel. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, e Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te aos teus servos, 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Deus deu estratégia para Daniel. Não é 3 anos, vai ser só 10 dias. Experimenta 10 dias. 10 dias não vai fazer diferença para o rei. Se após esses 10 dias nós não tivemos fraco, tivemos feio, como você disse, você pode fazer o que você quiser. Mas, por quê? Porque Deus deu estratégia. E a Bíblia diz que essa estratégia que Deus deu chegou bem aos ouvidos daquele homem. E ele concedeu que ele comesse aqueles 10 dias, legume e tomando água. E após os 10 dias, eles chegaram e foi feito o teste. E aquele homem viu que Deus, não era só porque era por causa do propósito. Deus tinha colocado no coração de Daniel. E o legume e a água fez com que eles se tornassem mais gordos, mais bonitos, mais formosos. E eles não se contaminaram com o manjar do rei. Mesmo que seja só água, Deus vai te alimentar, te sustentar da água, porque quem vai cuidar é Deus. Não importa qual que é o alimento. Se você tem um propósito com Deus e não quer se contaminar, você pode estar de jejum, você pode tomar sua água, Deus vai te sustentar. Porque é Deus que sustentou. Deus sustentou a Daniel e os seus amigos com legumes e com água. E ele não se contaminou. Você imagina comer legumes e só tomar água durante 3 anos. E a Bíblia diz que a recompensa veio, porque Daniel se posicionou. Daniel se posicionou e a recompensa veio. E qual que era essa recompensa? Foi que Deus o recompensou, dando, e versículo 17, ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel, que tinha se posicionado, deu entendimento em toda visão e sonhos. Você quer adquirir coisas boas de Deus? Você quer as bênçãos do Senhor? Se posicione como fiel nesta terra. Se posicione como soldado, como uma soldada, como alguém que vai militar pelo reino de Deus, que não vai voltar atrás, que não vai se contaminar com este mundo. E Deus vai te conceder vitória. E Deus vai te conceder as bênçãos nesta vida. Deus vai te conceder aquilo que você precisa. Deus vai te dar. E eu te garanto que ainda por fim você terá a vida eterna. Porque aqueles que são fiéis não perecerão. E o Senhor deu vitória a Daniel. E a Babilônia, ela deseja tirar você da presença de Deus. A Babilônia quer fazer com que você se contamine. A Babilônia quer te oferecer ração, poção, como aquele filho pródigo, que na casa do seu pai tinha tudo, e resolveu sair. Mas que Deus te dê graça, que Deus te dê vitória, que você não venha deixar que o inimigo entre na sua casa, entre na sua família, domine os seus filhos, porque se você se posicionar, a coisa está difícil, está complicada, faça um jejum, faça um clamor, consagre a sua vida, não dê brecha para o inimigo, que você vai ver que Deus vai te recompensar, Ele vai te abençoar com as ricas bênçãos do céu. O horário já está se estendendo, já está acabando, né? Então, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu quero, com a permissão do nosso pastor Márcio. Isso, eu quero saber se, nesta manhã, você que ainda não se decidiu por Jesus, a oportunidade está aberta. Escreve aí, não só escreve, mas se decida hoje para Jesus. Coloque, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida para Jesus. Não deixe o diabo dominar a sua vida, dominar a sua família. Não, decida, se posicione como Daniel. Daniel não quis se contaminar e Deus honrou ele. Ele foi um dos homens mais famosos, mais vitoriosos em toda a Babilônia.
Passou reinos e reis. 3 ou 4 reis passou lá. Mas Daniel estava sempre presente. Por quê? Porque Deus o honrou. E Deus vai te honrar se você aceitar Ele como Salvador. Primeira coisa, Ele vai te levar para os céus quando Ele voltar. Buscar a sua igreja. Você vai fazer parte deste povo que vai morar no céu. E aqui na terra, o Senhor vai cuidar de você e da sua família. Eu quero orar por você. Enquanto você se decide, enquanto você coloca aí que está aceitando Jesus, eu vou fazer um clamor com a permissão do nosso pastor. Esse terceiro clamor, por todos os pedidos de orações que foram colocados. Já foi feito orações, primeiro e segundo clamor. Mas você que também está pedindo oração neste momento, nós vamos clamar para que Deus venha ouvir o seu clamor, te curar se for necessário, salvar se for necessário, libertar, abrir porta de emprego, porque só Deus faz isso. Ele pode mudar a sua história. Deus glorioso, Pai de bondade, nesse momento, mais uma vez, diante da tua presença, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, nesse clamor, mais uma vez, clamando pela terceira vez, em favor, ó Pai, dos pedidos de orações que foram colocados neste programa, louvor e palavra, as pessoas que creem que o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode salvar, libertar, visita cada lar, meu Deus, aquele que está enfermo, seja câncer, seja gripe, resfriado, para ti não há impossível, qualquer doença, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus, o câncer, a enfermidade, todo mal saia, Deus, em nome de Jesus, visita os lares nessa manhã. Aquele pedido de oração. O empresário. Aquele que está no carro. Aquele que necessita de um milagre. Que só o Senhor pode fazer. Senhor, faz nesta manhã o milagre na vida deste povo. Senhor, Espírito Santo, toca no coração. Essa pessoa que tem desejo de te servir. Que quer te aceitar. Que quer fazer a tua vontade. Mas o inimigo está prendendo. Está segurando. Quebra os laços nesta manhã, Jesus. Para que ele possa se entregar para ti, reconhecer o Senhor como Salvador e te servir com um coração grato. Pai, usa de misericórdia, abençoa todo o teu povo, abençoa a tua igreja, aqui no Rio Largo, em todos os locais, ó Pai, aonde quer que este programa alcance, esteja sendo visto neste momento, que o Senhor possa estender as tuas misericórdias, as tuas bênçãos, Pai, vai salvando e libertando, vai dando vitória, Senhor, toma em tuas mãos, ó Pai, ó Deus de misericórdia, nós estamos gratos por tudo, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém, que Deus o abençoe.